E agora a gente vai falar sobre comportamento. Ontem foi o Dia dos Namorados e, claro, a gente não poderia deixar de falar de relacionamentos amorosos. Por isso, eu estou recebendo aqui a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, a Ana Gláucia. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, olá. Muito obrigada. O assunto hoje, perfeito, né, para a data. Casa muito, né? Casa demais. E vamos falar sobre as dificuldades no relacionamento amoroso, né, Ana? Ontem o pessoal comentou que passaram em vários restaurantes e os restaurantes estavam com fila. Eu não estava com meu namorado ontem, ele estava trabalhando, né? Eu fiquei em casa, então não vi isso acontecer. Olha, é sempre assim, tá? Eu também estava em casa ontem, não estava com o namorado, enfim. Mas já estive anos anteriores e sempre foi assim. Então eu já sei que, tipo, Dia dos Namorados, se você quer sair para jantar, você tem que reservar antes, porque senão você não consegue lugar. Exatamente. É sempre assim, é fila de espera. Então tem muita gente amando, né, Ana? O pessoal tira esse dia para comemorar. Dia dos namorados, e talvez isso também seja um pouquinho de dificuldade nos relacionamentos. Porque a gente elege um dia no ano para dar um pouquinho de atenção para a nossa relação. E os outros dias eu não sei o que eu faço com a minha relação. Né? Então, assim, a minha relação ela não pode assim, resumir num dia, no dia 12, né? Ela tem que se estender. Então, talvez esse olhar, essa fixação e talvez até mesmo esse... Vamos trocar o microfone? Então, voltando um pouquinho, né? Eu acho que o dia de ontem, todo esse movimento do Dia dos Namorados, pode ser também um reflexo de uma dificuldade na relação amorosa. Porque a gente elege o dia 12 como Dia dos Namorados e a gente tem que comemorar e tem que fazer algumas coisas, né? E todos nós caímos nisso e assim, você não me mandou nenhuma mensagem, você não publicou nada, né? Eu também caio nisso. Então todos nós, assim, quando a gente elege um dia, igual quando a gente falou sobre o Natal e a solidariedade do Natal. Então quando a gente elege um dia para comemorar determinadas situações, é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente pode reduzir a nossa relação nesse dia. Então, sim, eu acho que todo esse movimento pode mostrar também um pouquinho de dificuldade das relações amorosas. E eu penso lá que hoje a gente tem um desenvolvimento tão grande do ser humano, a gente está num processo de evolução tão interessante, sabe? Nós temos aí vários neurocientistas e vários pensadores fomentando cada assunto interessantes e a gente percebe hoje no consultório a segunda maior queixa, tirando as psicopatologias mesmo já encaminhadas, mas a segunda maior queixa é em relacionamento amoroso. Não condiz com a evolução do indivíduo, do ser humano. A primeira queixa que a gente percebe é relacionamento interpessoal. Mas a segunda queixa é relacionamento amoroso. Então, isso não condiz, talvez, com toda a evolução que a gente tem de ser humano. E por que isso tem acontecido na atualidade? Por que hoje a gente tem tanta dificuldade de ficar e de sustentar uma relação, se nós hoje somos capazes de criticar tantos assuntos importantes, tantos assuntos complexos, nós não conseguimos ficar numa relação a dois, coisa que a minha avó e meu avô ficavam. E eu não consigo. Por quê? Né? Quais são os problemas que estão acontecendo hoje? Então, o que a gente percebe muito hoje é o individualismo, o egocentrismo, o egoísmo dentro de todas as relações e principalmente dentro das relações amorosas. O que a gente consegue perceber hoje lá é que as pessoas elas estão olhando para si mesmas dentro de uma relação a dois. Então, eu até coloquei um post do Dia dos Namorados que quando a gente olhar para os desejos da nossa relação e não para os nossos próprios desejos, a gente vai viver um grande amor. Porque a gente vai estar investindo numa relação e não só em mim. E o que acontece hoje, e nas maiores queixas, é porque ele não fez isso que eu queria e ela não fez isso que eu queria. Mas ninguém olha porque a relação precisa. E às vezes a relação precisa não é o que eu preciso. O que a minha relação matrimonial, conjugal ou de namoro precisa não é necessariamente o que eu preciso. Muitas vezes a pessoa não faz o que o outro quer ou o que a relação mesmo precisa, porque leva para o lado pessoal. Não vou dar o braço a torcer. Não vou lavar a louça. Onde já se viu que eu vou lavar a louça para ele? É dia dele lavar a louça, não é meu dia.
Por quê? Porque eu vou dar o braço a torcer, ele vai ganhar força nessa relação. É uma disputa, né? Virou uma disputa. Então, com todo o nosso processo de evolução, virou uma disputa. E não vai dar certo. Porque alguém vai perder numa disputa, não vai? Numa luta de boxe? Alguém vai perder numa disputa, né? Não tem jeito. A disputa é pra alguém ganhar e alguém perder. Então, quando a gente olha para uma relação, a gente precisa olhar para os desejos e para as necessidades dessa relação. Então, as maiores dificuldades hoje de um relacionamento amoroso é o olhar para mim. Os meus desejos estão satisfeitos. Eu fui satisfeita? Ótimo. Fez o que eu quis? Tá ótimo. Eu atendo muito umas situações assim, mas eu não vejo problema. Acho que a gente não tá com problema, eu não sinto isso. Eu não sinto isso. Mas e quando eu olho para a minha relação? Tem algum problema nessa relação? Será que eu estou inserido de fato nessa relação? Então, o que eu vejo muito hoje é esse egoísmo e esse egocentrismo e essa individualidade em todos os lugares, principalmente na nossa relação. E quais cuidados a gente deve tomar, Ana, para manter um relacionamento saudável? Estou num relacionamento, como que eu faço para manter meu relacionamento ali, para ser legal, para ser bom, saudável, para ser, né, interessante. Ontem até eu postei alguma coisa assim também, né? Aproveitando assim, seja de Dia dos Namorados. Sim. Eu vi uma frase no Instagram e acabei compartilhando. Amor não é aquilo que te deixa calmo, tranquilo e feliz. Isso é Rivotril, amor é outra coisa. Porque parece que o amor tem que ser aquela coisa doida, né? Você tá... Outro dia já vi também, se você tá namorando e tá tudo bem, tá tudo em paz, você tá namorando errado, não tá certo. Porque parece que hoje é isso mesmo, é essa competição, né? Exatamente. Viver com uma outra pessoa é viver com uma outra pessoa, gente. A gente tá vivendo com uma pessoa diferente da gente, então a gente tem oscilações. Realmente, quando num relacionamento não existe algumas discussões, alguém se anula. Quando num relacionamento existem muitas discussões, alguém está disputando. Então, assim, a gente tem que ver sempre o equilíbrio dessa relação mesmo. Eu assisti uma entrevista de um casal de idosos, eles estavam fazendo muito tempo de casados. E aí a moça perguntou para a mulher, né, qual que era o segredo, né, de levar essa relação tudo. Aí ela disse algo como não contrariá-lo. E aí ele disse também do segredo que era também não contrariá-lo. Então, a submissão estava bem presente ali. Eu não digo para que seja assim, dessa forma, desse formato, porque mesmo nós evoluímos, mas que nós consigamos olhar para o outro e para a necessidade que o outro tem dentro daquela relação. Essa é uma dica interessante, sabe? Tem uma outra dica que fala assim, a gente entra numa disputa quando a gente está numa relação, e a disputa é de quem vai fazer o outro mais feliz. Então, quando a gente se coloca nessa... É uma disputa interessante, né? Muito. Eu vou vencer, eu vou fazer você mais feliz do que eu. Então, assim, é algo bastante lúdico, mas que dá para você começar a pensar um pouquinho no outro. Como essa pessoa está se sentindo dentro dessa relação. Se lavar a louça é um saco para mim, e eu não tenho problema nenhum de dormir com a louça suja. Eu não tenho, mas a minha esposa tem. E isso é importante para a nossa relação não ficar tumultuada. E qual o problema de eu fazer isso? Então, assim, tem algumas situações que são interessantes a gente pensar em conjunto. E não é sair da relação, mas é passar pelas situações difíceis em conjunto. Porque, gente, se a gente começar a trocar dessa forma, a gente nunca vai conseguir segurar uma relação. E hoje a gente troca. Não deu certo, não fez o que eu quis, não me levou no bendito do restaurante, eu não quero mais você. Você não serve para mim porque você não está suprindo as minhas necessidades. Então, as pessoas não estão vendo a necessidade de uma relação a dois. Quando nós virmos a necessidade da relação, aí a gente vai conseguir sim manter uma relação. Enquanto isso não acontece, a gente não mantém. Pra vida aí, né? Tem que anotar e levar. Quando a gente entra no emprego, para ficar bem assim interessante pra gente pensar, a gente entra no emprego e aí a gente tem lá uma equipe. E eu penso A e o meu colega de trabalho pensa B. E aí chega meu gerente e fala assim, gente, vamos pensar pela empresa. Não é o seu papel nem o dele, é o da empresa. O que é melhor para a empresa? Não é assim? Então, quando eu estou na minha relação com o meu namorado, eu penso A e ele pensa B. E eu preciso fazer o que é importante para mim, a relação. E não só para mim. Porque se os dois pensarem assim lá, nossos desejos serão satisfeitos. Se nós pensarmos dessa maneira. Mas assim, gente, não adianta não só pensar também, senão aí vira anulação. Tem que ser os dois. Todas as dicas são para os dois. Então, se nós começarmos a pensar dessa forma, a gente consegue sustentar uma relação.
Porque a relação, ela passa de paixão, ela passa de desejo, ela passa de um monte de coisa. Então, passando um tempo, você vai começar a ver a pessoa por um outro ângulo. Ela vai começar a ter mais liberdade para mostrar outros aspectos da personalidade dela. E se ela mostrar esses aspectos e você cair fora, você nunca vai ter uma pessoa inteira do lado. Ninguém vai ter coragem de se mostrar de fato para você. E antigamente os relacionamentos duravam, né? Hoje já não. Por que isso acontece, Ana? Porque antes parece que realmente tinha uma discussão e aí sentava o casal junto para tentar resolver. Hoje não, tá uma discussão, você não serve para mim, vai cada um pro seu lado. Antigamente a gente tinha também muito o autoritarismo, né? Tinha sempre um dos papéis ali que falava e o outro abaixava, né? O outro ficava quietinho. Antigamente a gente tinha esse formato de relação. Hoje a gente tem o oposto. O oposto é, eu penso A, você pensa B, não existe o C. Existe nós separados, você pensando A, eu pensando A, você pensando B. Então não existe a gente formular um C hoje. Então a gente foi para o oposto. E é interessante esse movimento que a gente faz dos opostos, porque a gente consegue achar o equilíbrio quando a gente encontra dois pontos, né? A gente consegue achar o meio disso. Então, a gente pode aproveitar esse momento que a gente está vivendo de superficialidade nas relações, dessas nossas escolhas serem tão múltiplas, né? Às vezes eu escolho estar com uma pessoa só se ela me satisfaz. Então, é importante a gente pensar nesse movimento e a gente tentar chegar no equilíbrio. Então, não aceitar só o autoritarismo e as ordenanças de um dos papéis ali, que, como antigamente era assim mesmo, né? Geralmente eram os homens que faziam isso. Mas a gente conseguir construir um pensamento do casal, um pensamento da relação, um pensamento de nós dois. Eu penso que isso é importante. Então, hoje, eu acho que uma dica imprescindível e é bem prática é parar, respirar e falar assim, o que minha relação precisa? Não eu nem ele, ou não eu nem ela, mas a minha relação. Acho que é uma dica bem prática para a gente colocar realmente em prática esse processo, esse exercício do relacionamento amoroso. E acho que, vamos dar uma pincelada aqui rapidinho, né? Dos solteiros também, né? Porque eu vi ontem aí muita gente postando, os namorados, e aí os solteiros reclamando, né, que dessa superficialidade. Aí é o momento dos solteiros reclamarem também, né? Ai, que recalque isso. Só que também é o momento dos solteiros pararem e falar, acho que eu queria estar num relacionamento. Porque começa a ver todo mundo, né, postando ali, é tudo lindo, maravilhoso. E aí, às vezes, muita gente também entra num relacionamento sem estar preparado para viver um relacionamento. Sim, com certeza. E para a gente estar preparado para viver um relacionamento, nós temos que estar preparados para negar algumas coisas, dizer não para o nosso ego em alguns momentos. Então, muitas vezes, eu não vou rotular de jeito nenhum, mas muitas vezes, alguns solteiros não conseguem viver uma relação. Então, tem que rever quais são os seus critérios, né? Quais são as suas expectativas e quais são os seus modos de ver uma relação. Outras pessoas optam, né? Isso aí vai de cada um. Mas eu vejo alguns solteiros que eles não dão conta, mesmo porque uma relação é investimento. É você investir naquela relação. Eu falo isso pro meu namorado e eu agradeço ele por todas as vezes investir em mim, porque não é fácil namorar comigo também. E não é fácil namorar com ele. Então, é um investimento diário, sabe? É uma escolha diária, é uma decisão diária. Porque por muitas vezes, olha, eu tenho certeza disso, ele já quis terminar comigo. E por muitas vezes eu já quis terminar com ele. Eu já quis desistir, ele também várias. Mas é uma decisão, porque a gente olha para o todo. A gente não olha só para aquele fato que está acontecendo naquele momento. E muitas decisões lá são tomadas por impulso, por situações pontuais. E aí não há nenhum relacionamento que dê conta. Então, quando a gente começar a pensar sobre relacionamento, a gente tem que pensar sobre investimento, paciência e duas palavrinhas assim chaves, que é aceitação do outro, com todas as características que ele tem, e flexibilidade. Ser flexível nos seus pensamentos, nos seus comportamentos, nos seus posicionamentos. Ser flexível é aceitar que o outro pensa diferente, que muitas vezes você vai realmente fazer aquilo, ou você vai sair para aquele lugar, ou você vai ser flexível, porque uma relação, ela não cabe dentro de uma caixinha rígida. Ela tem que ser flexível.
Ai, que delícia de bate-papo. O tempo passou ali que eu nem vi. Eu olhei pro relógio. Pois é. Fiquei até impressionada. Falei, gente, não é possível que já passou o tempo que já passou. É uma delícia conversar, que né? delícia. Que delícia de bate-papo. Um prazer te receber aqui, Obrigada, como sempre, Lá, viu? muito obrigada. Obrigada pela presença. Cristina, obrigada e a a gente você. se vê daqui a 15 Daqui dias. 15 dias.